Olá, amigos, boa noite. É mais uma vez uma satisfação estar aqui falando com vocês nesse trabalho que a UCEAV, de forma tão importante, divulga toda semana, todos os dias quase, com falas do Espiritismo, levando o conhecimento da doutrina espírita a todas as pessoas. Há muitas ofertas, né, de palestras, de lives na internet, sabemos muito bem. E cada um tem sempre uma oportunidade de falar, para levar aos corações. E aí também depende de cada um também o jeito de sensibilizar as pessoas para se interessarem pelo conhecimento da vida espiritual. Há palestrantes famosos, há outros que nem tanto, há outros que são mais fáceis de ser compreendidos. No nosso caso, eu procuro levar de uma forma bem natural, de uma forma bem coloquial, para ver se atinjo aquelas pessoas que se sentem mais ainda um pouco de dúvidas, né? Para ver, falam uma linguagem mais, procurando uma linguagem mais simples, para ver se consigo uma audiência assim mais daquelas pessoas que ainda não tem muito conhecimento da doutrina e quem sabe às vezes estão tomando conhecimento pela primeira vez nessa nossa oportunidade. Eu costumo falar que numa palestra pública, por exemplo, nas casas espíritas, palestrantes às vezes têm que falar coisas mais simples, mais básicas da doutrina, porque o público presente nas casas espíritas, o público que assiste às palestras, em geral é muito heterogêneo. Há pessoas que já têm um bom conhecimento, né? São pessoas estudiosas já da doutrina já há algum tempo, e há aquelas que ainda estão como chegando agora, estão tendo o primeiro contato. Então é necessário que a palestra, que o desenvolvimento do raciocínio possa atingir a todas as pessoas. Então esse é o nosso propósito aqui, falar para que todos tenham alguma forma de aproveitar esse aprendizado, inclusive aqueles irmãos que não têm muita experiência, não têm muito conhecimento da doutrina espírita. E hoje, o tema que eu estou trazendo aqui foi extraído do livro Céu e Inferno. Eu estava estudando ainda há pouco, o capítulo 3º, que tem como título o livro Céu e Inferno. Para muitas pessoas que não sabem, o livro Céu e Inferno é uma das obras básicas da doutrina espírita do Pentateuco, publicada por Allan Kardec, e que trata, como o próprio nome diz, da justiça divina segundo o Espiritismo. E ela é um desdobramento do livro 4º, quer dizer, da parte 4 do Livro dos Espíritos. Como já falamos aqui, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. É a parte 1, que trata do princípio da Gênese, do princípio. Parte 2, do mundo espiritual. Parte 3, que são as leis morais. E a parte 4, que trata das penas e gozos futuros. E esse livro, O Céu e o Inferno, é um detalhamento do livro 4º, do Livro dos Espíritos, né, que trata das penas e gozos futuros. Enfim, abordando principalmente a vida espiritual após a morte física. O que acontece com o espírito depois que tem o seu corpo extinto, né? Por meio da morte física. O espírito sobrevive, como nós já temos essa convicção. O espírito é imortal e passa por diversas experiências nas quais ele vai adquirindo conhecimento para se tornar um espírito superior. Essas experiências são carregadas de uma diversidade muito grande e são principalmente consequência das suas próprias ações. Na mesma existência,
uma vez que nós temos provas, expiações, nós temos aflições que têm causa nesta mesma existência que nós estamos, e temos também aflições, expiações, que são consequências das nossas ações em vidas anteriores, em experiências anteriores, existências anteriores. Nesse capítulo 3º do livro Céu e Inferno, eu peço até permissão para ler um trecho aqui, quando o Kardec diz o seguinte, que no item 8, a reencarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho, e ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros. Muito interessante isso. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que Kardec fala justamente da importância da convivência para o nosso crescimento. Que não há um crescimento moral, não há um crescimento do espírito, se ele não passar pela prova da experiência, da convivência. Que o homem é um ser essencialmente social. Então ele precisa dessa convivência para aprender, para praticar e para pôr à prova o seu conhecimento, o seu desenvolvimento nas relações humanas. Demais. Que a vida social é a pedra angular das boas e más qualidades. É justamente no nosso convívio com a nossa família, enfim, com todas as pessoas com quem lidamos, seja no trabalho, na escola, na rua, na família, é que nós desenvolvemos a nossa capacidade de respeitar, de agir, de compreender. Então ele lista o seguinte: a bondade, a maldade, a doença, a violência, a benevolência, a caridade, assim como o egoísmo, a avareza, a doçura, a violência, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em suma, todos esses sentimentos, muitos sentimentos do bem, quanto sentimentos negativos, constitui o homem de bem, o homem perverso. Tem por móvel, por assunto, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é já um desdobramento do livro 3º, que é das leis morais, do livro dos Espíritos, também. Livro 3º do livro dos Espíritos trata das leis morais. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um desdobramento desse livro das leis morais, que é o comportamento do homem perante Deus, perante a sociedade e perante si mesmo. Os diversos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tratam justamente dessa abordagem. Na questão que trata dos relacionamentos do homem para com o homem, não apenas para consigo mesmo, nem para com Deus, na relação do homem para com o homem, Kardec listou, por exemplo, o capítulo 11, que tem amar o próximo como a si mesmo, o capítulo 12, amar os vossos inimigos, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, capítulo 26, dai gratuitamente e gratuitamente recebeu, o capítulo 16, 26 mesmo, o capítulo 22, que é não separeis o que Deus juntou. Então, todos esses capítulos abordam o comportamento do homem junto com seus semelhantes, ou seja, aplicando, desenvolvendo, reprimindo esses sentimentos que eu acabei de falar, que são a humildade, a sinceridade, a franqueza, ou reprimindo a hipocrisia, a má-fé, enfim,
É essa parte que é muito interessante na lei de vida sucessiva, na lei de reencarnação, justamente é o desenvolvimento dessa nossa capacidade de aplicar esses sentimentos. Na medida em que eu desenvolvo os meus sentimentos positivos, como doçura, lealdade, benevolência e caridade, eu estou melhorando minha relação com as pessoas. Eu estou contribuindo para que haja harmonia, haja paz entre as pessoas. Então, eu estou criando méritos na minha vida. No sentido contrário, quando eu aplico a má fé, a hipocrisia, o orgulho, a avareza, eu estou acumulando débitos e eu estou ferindo pessoas, eu estou magoando pessoas, estou criando conflitos e isso vai de forma somando de forma negativa na minha existência. Então, no balanço que nós fazemos da nossa existência quando retornamos ao plano espiritual, muitas vezes nós conseguimos fazer nesta existência. É bom até falar, porque essa análise e essa mudança de comportamento não tem que ser necessariamente entre uma existência e outra. Não tem lei que diga que essa reforma da análise do que faz e procurar ser melhor, procurar corrigir, tem que ser de uma existência para outra, não. Não é raro a gente encontrar as pessoas que mudam de comportamento numa mesma existência. Claro, muitas vezes motivado por uma questão, pode ser uma questão religiosa, às vezes uma questão porque passa por um drama pessoal, por um drama familiar, e mudam seu comportamento. E às vezes agiam de forma equivocada e depois começam a agir de forma correta, usando a benevolência, a compreensão, o amor ao próximo, a caridade, que vai se modificando e com isso melhorando. Porque é muito claro, a doutrina reforça muito isso, essa informação, que no Livro dos Espíritos, na questão 632, os Espíritos respondem a Kardec dizendo assim: disse Jesus, vede o que gostaria que vos fizeste. Porque os Espíritos nos dizem que nós temos que fazer para os outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse, que esse sim é o caminho da perfeição. No momento em que nós agimos para com os outros da mesma forma que gostaríamos que agissem conosco, como nós não queremos nada de ruim para nós, logicamente não faríamos também nada de ruim para as outras pessoas. Então esse é um ponto-chave nessa questão de como se comportar perante as outras pessoas. É isso que vai moldando o homem de bem, isso que vai fazendo com que esse progresso pode ser numa existência, ou quando isso não acontece. Ao retornar ao plano espiritual, no balanço da sua existência, com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda de toda a tecnologia, os mecanismos que a espiritualidade utiliza, o espírito vai fazer um balanço daquilo que ele fez na última existência e analisando onde foi que ele errou, onde é que ele pode ter sido melhor, se ele magoou as pessoas. Santo Agostinho nos ensinou isso na questão 919A do Livro do Espírito, a fazer isso diariamente. Nós fazemos ainda encarnados. É aquilo que eu falei há pouco, não precisa ser necessariamente depois da desencarnação. Pode ser nesta existência mesmo, o que pode deflagrar uma mudança de comportamento. O indivíduo passar a ser uma pessoa de bem. O homem de bem, do jeito que é dito no livro do Evangelho, no livro dos Espíritos, talvez seja ainda um pouco mais difícil no nosso planeta de expiação, no nosso mundo de expiação e provas. Porque o homem de bem, ele traz tantas características positivas que ainda são características mais raras de serem encontradas numa única pessoa na nossa existência, no nosso mundo de expiação e prova. Mas então, esse progresso tem que ser constante. E a reencarnação é um mecanismo maravilhoso para que isso aconteça, porque o homem tem condição de fazer uma análise do que foi,
do bem que poderia ter feito e não fez, ou do mal que fez, para buscar uma melhora, um melhor comportamento na nova existência, com os compromissos assumidos. E para que possa medir o que está melhorando e o que não está melhorando, ele passa por provas continuamente. Daí, chamar mundo de expiação e provas, porque nós estamos permanentemente sendo submetidos a provas. Provas que indicam o quanto nós melhoramos nossa compreensão, quanto estamos avançando no controle do nosso preconceito, o quanto estamos melhorando a benevolência, no desejo do bem ao próximo. Então, como permanentemente nós estamos passando por essas experiências, nós temos condições de avaliar onde nós precisamos melhorar, onde nós não precisamos, precisamos investir mais. Porque, ainda no livro O Céu e o Inferno, tem um trecho de Kardec que diz o seguinte: para o homem que viesse isolado, não haveria vícios nem virtude. É o que acontece com aquele indivíduo, que até o livro dos Espíritos fala do ermitão. Ele que vive isolado, um indivíduo que supostamente vivesse isolado numa floresta, numa selva, no deserto, ele não teria como colocar à prova as suas relações, os desenvolvimentos das suas relações, ou seja, não tem com quem conviver. Diz mais, se pelo isolamento ele se preserva do mal, por outro lado, o bem se anularia. Então, se ele não pode, se ele não faz o mal isolado, também não tem oportunidade de fazer o bem. Então, o homem é naturalmente um ser sociável. E é por meio desse convívio que vai colocando à prova tudo que pode melhorar, tudo que pode fazer para ser algo melhor. E ele diz mais, Kardec, no item 9, uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e se desfazer de todo o mal que traz em si. Então, hoje, conhecendo melhor o processo das vidas múltiplas, da lei da encarnação, e observando bem os esforços que nós temos que fazer para vencer as nossas dificuldades, realmente essa conclusão é muito óbvia. Uma encarnação só. Muitas vezes nós avançamos muito pouco. Haja vista que chegamos a uma certa idade e começamos a analisar, mesmo com o estímulo, por exemplo, do livro da doutrina espírita, que não é o único estímulo, as religiões em geral tendem a fazer com que o homem repense suas atitudes e seja melhor, exceto aqueles muito insensíveis. Mas, de um modo geral, isso funciona. Então, nós observamos isso, que muito ainda temos que melhorar no nosso comportamento. E que, por mais esforços que façamos, não vamos alcançar um sucesso absoluto nessa existência. Há progresso, não tenha dúvida nenhuma. Há muitos progressos, até porque nós aprendemos tanto com a sociedade que o próprio desenvolvimento corporativo, o próprio movimento orgânico da sociedade afeta também seus indivíduos e eles começam a melhorar. Mas o investimento pessoal tem que ser constante, com doutrinas importantes, com observações fortes, para que possamos investir e sermos melhores a cada dia. E nós observamos que uma única existência é muito pouco para isso. Nós ainda estamos muito apegados a esses valores materiais, essas disputas de orgulho, de egoísmo, e que positivamente uma existência, uma encarnação apenas, ainda é muito pouco para o nosso desenvolvimento. Um grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.